Poucas coisas parecem tão banais quanto a numeração dos calçados. Um simples número impresso na sola de um sapato ou na etiqueta de um tênis esportivo. E, no entanto, por trás dessa convenção aparentemente trivial, esconde-se uma história ancestral de poder, padronização, comércio e identidade. Saber o número que calçamos é algo tão automático quanto respirar. Mas houve um tempo em que esse simples conhecimento não existia. Houve uma época em que os pés humanos estavam à mercê da natureza, da improvisação e da dor. A ideia de proteger os pés é quase tão antiga quanto o próprio Homo sapiens. Antes mesmo do surgimento das civilizações clássicas, o ser humano já envolvia seus pés com peles, fibras e cascas para atravessar terrenos áridos, rochosos ou congelados. Mas nesses tempos remotos, cada calçado era artesanal, feito sob medida, moldado diretamente no pé do usuário. Não havia tamanhos. Não havia números. Havia apenas a necessidade imediata de proteger-se e a engenhosidade dos primeiros artesãos. A transição do improviso para a padronização foi lenta, gradual e altamente simbólica. E um dos marcos mais emblemáticos desse processo ocorreu na Inglaterra medieval, em um gesto aparentemente burocrático, mas de grande impacto. Em 1305, o rei Eduardo I determinou uma padronização das medidas utilizadas no comércio, incluindo os calçados. Foi nesse momento que surgiu o conceito de numeração regular para sapatos. O ponto de partida? A mais humilde das unidades, 1 grão de cevada. O sistema proposto por Eduardo I era engenhoso em sua simplicidade. Cada tamanho corresponderia a um certo número de grãos de cevada alinhados na horizontal. 3 grãos dariam 1 polegada, e a partir dessa unidade se criaria uma escala de medidas que poderia ser usada em qualquer lugar do reino. Isso não apenas facilitava a vida dos sapateiros e dos comerciantes, mas também representava uma forma de controle estatal sobre os padrões de produção e consumo. Não era mais o pé que ditava o sapato, mas o Estado que dizia qual era o tamanho correto. Essa padronização foi um divisor de águas. Ela abriu caminho para a produção em escala, para a criação de estoques, para a separação entre consumidor e artesão. E, com o passar dos séculos, esse modelo se espalhou pelo continente europeu e depois pelo mundo inteiro, sendo refinado, adaptado e industrializado. Durante a Revolução Industrial, a numeração dos calçados passou a ser um dos pilares da produção em massa. A ideia de fabricar milhares de pares de sapatos idênticos, distribuídos por tamanhos padronizados, era impensável antes do advento das máquinas. Mas, com a padronização métrica herdada da Inglaterra medieval e o avanço técnico da manufatura, a indústria calçadista pôde florescer como nunca antes. Nasciam os primeiros grandes fabricantes de calçados, as primeiras marcas reconhecidas e, junto com elas, uma nova mentalidade. O sapato deixava de ser apenas um acessório funcional para se tornar um símbolo social. Cada número passou a carregar consigo mais do que uma medida. Ele passou a indicar classe, estilo de vida, identidade cultural. O sapato de número 34 de uma bailarina, o 42 de um executivo, o 28 de uma criança. Cada número conta uma história diferente. Cada tamanho ocupa seu lugar no imaginário coletivo. A numeração, nesse contexto, é mais do que uma referência objetiva. Ela é um marcador simbólico da presença humana no mundo. Mas a padronização também traz consigo tensões. Afinal, os pés humanos não seguem um padrão rígido. Eles são irregulares, assimétricos, complexos. E ao tentar encaixar todos em um sistema fixo de numeração, há perdas. Muitas pessoas convivem com desconfortos, dores e lesões por conta de calçados que, embora tecnicamente do tamanho certo, não se adequam à singularidade dos seus pés. A padronização, nesse sentido, revela seu outro lado, a tentativa de homogeneizar o que, por natureza, é diverso. Em contrapartida, nos últimos anos, assistimos a um movimento inverso. A tecnologia moderna, especialmente com o advento da digitalização e da personalização em massa, começa a desafiar o paradigma da numeração fixa. Scanners 3D,
Impressão sob medida e novos materiais flexíveis permitem que os calçados voltem a ser moldados ao indivíduo, não o contrário. Curiosamente, estamos retornando a um ponto de origem, mas agora munidos de ciência, precisão e algoritmos. A indústria do calçado se reinventa mais uma vez, oscilando entre a necessidade de padronizar para escalar e a aspiração de individualizar para fidelizar. Grandes marcas investem cada vez mais em sistemas que mapeiam os pés dos consumidores com precisão cirúrgica. A numeração tradicional começa a ser relativizada. Em breve, talvez não digamos mais que calçamos 38, mas que usamos o modelo XYR com forma personalizada digital 4.3A. A linguagem muda, mas a busca permanece. Encaixar o corpo humano no tecido da sociedade com o mínimo de fricção e o máximo de conforto. E assim, o que começou com 3 grãos de cevada sob o olhar de um rei medieval, hoje se expande por fábricas inteligentes, algoritmos de machine learning e experiências de realidade aumentada. Mas, em essência, continua sendo a mesma tentativa ancestral: proteger, sustentar e afirmar nossa caminhada pelo mundo. O número que calçamos é, ao mesmo tempo, um reflexo da história que herdamos e do futuro que projetamos. Ele carrega sob a sola séculos de cultura, economia, ciência e poder. No fim das contas, calçar um sapato é mais do que proteger os pés. É vestir um pedaço da história da humanidade.